Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Somos Liverpool. Eu sou o Daniel, esse é o Direto de Liverpool, o quadro em que a gente traz as principais notícias, o que aconteceu com o Liverpool no meio da semana. E nesse caso não é bem meio da semana, foi no final, durante o último podcast. Para quem não conferiu, a gente vai deixar aqui em algum lugar no YouTube, aqui no card, para você ver. A gente deu a notícia de que o Liverpool teria acertado a contratação, teve o Here We Go do Jeremy Jacquet, zagueiro francês, por parte do Liverpool, só para a próxima janela, para a janela de verão europeia, em julho. Então a gente teve essa confirmação. Não teria direto de Liverpool, porque não tem jogo do Liverpool no meio da semana e nenhuma notícia para movimentar tanto assim. Mas eu resolvi gravar aqui um pouco, porque acho que como é a única contratação que o Liverpool fez para o time principal, teve dois zagueiros que a gente trouxe a notícia aqui para o Sub-21. Apesar de não vir nessa janela, foi a única contratação que o Liverpool fez, uma contratação grande, né? O segundo zagueiro mais caro da história do Liverpool, acho que o segundo defensor no geral, também atrás do Van Dijk. Uma contratação de impacto de um jogador jovem que eu acredito que muita gente não conhece. Então eu resolvi pesquisar um pouco sobre ele para trazer aqui para vocês. Se vocês verem que eu tô olhando mais para baixo que o normal, é porque eu fiz uma pesquisa, um estudo rápido aqui e coloquei. Então eu posso estar olhando para baixo por conta disso. Mas já peço para você deixar seu like, deixar seu comentário, seguir a gente no Spotify, seguir a gente no YouTube, se inscrever no canal, comentar o que você espera desse jogador, se você conhece o jogador. Se você que está ouvindo ou assistindo qualquer plataforma que você esteja, se você conhece o jogador, eu peço por favor que você comente aqui embaixo o que você acha do jogador. Porque eu vou ser bem sincero, eu não conhecia. Eu conhecia de nome, Ciários, até cheguei a comentar de que existia essa questão dele ser um alvo para o verão, mas eu não acompanhava o campeonato francês, nem o Rennes, então eu precisava de informações. Eu fui atrás de informações, alguns lances de melhores momentos, alguns highlights que a gente sabe que às vezes são meio mentirosos, mas pesquisei informações para tentar montar um perfil aqui, uma análise com base nesses números. Estou sendo bem sincero, porque eu não posso vir aqui e falar que eu acompanhei assiduamente o campeonato francês. Na verdade, tirando o campeonato inglês, eu tenho visto muito pouco futebol europeu, então eu tinha que ser sincero com vocês. Mas foi mais ou menos o que eu fiz com o Ekitike. Na época, os lugares que eu fui pesquisar, acho que aquele vídeo sobre o Ekitike ficou relativamente interessante. Acho que ele se comportou dentro do que eu esperava, de acordo com as análises que eu vi. Então, como eu não vi o jogador, eu trago aqui os créditos da onde eu tirei essas informações. A maior parte do Twitter, de páginas do Liverpool no Brasil, mandar um abraço pro Caminhantes LFC, do nosso Nilo, da Vitória, que toca lá no Twitter, se eu não me engano é ela, ou no Instagram. Não sei exatamente, mas eu sei que a Vitória tá envolvida em alguma rede social, se você tá ouvindo isso, um abraço pra você, Vitória. Eh, pra Liverpool FC Brasil também, que respondeu a gente lá no Twitter, com um compilado deles, tudo mais, conheci o jogador. E aí, alguns aplicativos que eu usei. Foi o Opta, o Chakawaka. Eu não sei o nome desse aplicativo, pra ser sincero, mas você sabe qual é, aquele aplicativo famoso de data. O perfil DataNB no Twitter e o Pranav. São esses fontes aí que eu fui buscar para trazer essa análise do jogador. Bom, começar então com alguns dados sobre ele. O nome dele é Jeremy Jacquet, como eu falei, ele tem 20 anos de idade, nasceu em 2005, tá lá na Ligue 1 no Rennes. Nasceu na França, é francês, não é naturalizado nem nada disso. Joga como zagueiro central na maior parte do tempo. Tem ali cerca de 1,90 m de altura. Alguns lugares dão 1,88 m, outros dão 1,90 m, então fica essa pendência aí. É destro, o pé preferido dele é o pé direito. E a taxa de transferências foram 60 milhões garantidos de libras, com mais. Aliás, 55 milhões de libras garantido, com mais 5 de bônus, fazendo o valor total da operação bater aí os 60 milhões de libras, caso todos os bônus sejam atingidos. Como eu falei, a contratação não seria para essa janela, então ele não resolve os problemas da defesa do Liverpool para esse segundo semestre. Ele resolve a partir do verão, então vai ser outro zagueiro jovem que o Liverpool vai ter no elenco. Então vai poder fazer par ali com o Leone, ele tem basicamente a mesma idade do Leone, o Leone tem 19, ele tem 20. Então eu acho que é um perfil interessante, pensando em futuro, pensando no Liverpool rejuvenescendo uma zaga. O Liverpool contrata poucos zagueiros desde depois daquele primeiro título da Champions League com o Klopp, até hoje a gente tinha tido o Konaté, teve alguns zagueiros tapa-buraco, como o Ben Davies, o Kabak, mas ainda era o Matip, ainda era o Lovren, ainda era o Joe Gomes, essa galera ficou aí, o Joe Gomes está até hoje, e o Van Dijk.
que agora já não é mais nenhum garoto, e a tendência é daqui pra frente ele ir caindo. Então, o Liverpool tentando rejuvenescer mais o elenco, esse setor que era carente, então trouxe 2 jogadores muito jovens. Uma pena o Leone ter se lesionado aí com o primeiro jogo dele, jogando bem, ele se lesiona, uma lesão séria de joelho. Não sei se volta essa temporada, acho que só na outra que ele vai voltar, mas são acho interessante o Liverpool fazer essas contratações, pensando que os 2 jovens podem ter temporadas com o Van Dijk, pelo menos 2 temporadas ali com o Van Dijk, e isso é bem interessante. O Jaqui eu vi muita comparação dele com o Van Dijk, muita gente falando que ele era o regen do Van Dijk e tal, o novo Van Dijk, por isso que eu aqui no YouTube eu fiz essa thumb meio apelativa, pra dizer assim. Mas então acho que isso pode ser um perfil interessante. Talvez precise de um zagueiro mais experiente, e eu acho que talvez tenha brecha pra isso. Se o Konaté não renovar e sair de graça, e o Joe Gomes for vendido, eu acho que o Liverpool precisa buscar mais um zagueiro, e aí talvez possa buscar um zagueiro mais pronto. Até como era o Gertruida, por exemplo, podia ser emprestado ali nessa reta final, acabou não acontecendo. Ele joga de lateral e joga de zagueiro, então pode ser alguém nesse perfil pro verão, caso o Konaté não fique, imagino eu. Mas vamos lá, informações, algum resuminho aqui do que eu vi sobre o nosso querido Jeremy. É, é um zagueiro de 20 anos, que joga lá no Rennes, disputa a Ligue 1. Ele disputou 31 partidas por essa equipe, né, pela equipe principal dele, desde a estreia dele em janeiro de 24. Ele já teve um empréstimo que foi muito bem sucedido no Clermont no início da temporada 24-25, e desde então assumiu esse papel de zagueiro titular, ou quase sempre titular, da equipe do Rennes. Interessante, ele foi emprestado para a segunda divisão da França e lá ele ganhou destaque, se provou um bom zagueiro para ser abastecido pelo Rennes, que é muito relevante porque é um time que tem revelado bons jogadores e tem tido scout muito interessante. Você pega a lista de nomes que passaram pela equipe francesa, você tem o Rafinha, você tem o Doku, você tem o Désiré Doué, você tem o René, você tem o Jeremy Jacquet. Então, você tem uma passagem de jogadores muito interessante. Eh, Olhando para a categoria de base dele, e representou a França no sub-17 até o sub-21 e foi nomeado para a seleção do torneio europeu sub-19 em 2024, quando a França perdeu ali na final para a Espanha. Então teve destaque durante a categoria de base inteira da França ali, né? Sempre muito participativo e sendo convocado, que é um indício de que ele era promissor desde a base. Não é aquele zagueiro que de repente despontou, mas que na base não era um sucesso, não é o caso. Ele inclusive era meio campo de origem, foi recuado para a zaga e nunca mais saiu da zaga, ainda na base quando era garoto. Ele é descrito como sendo rápido, forte, seguro com a bola nos pés, com habilidade para fazer passes que quebram linhas, ou seja, aqueles passes que conseguem furar a marcação adversária. É, e ele fazia parte da mesma categoria de base, da turma ali, né, da geração da categoria de base do clube francês, com o Désiré Doué, que está hoje no Paris Saint-Germain, com o Tel, que está no Tottenham, e com Belocian, esse eu não conheço, que é do Bayer Leverkusen. Não conheço, pra ser sincero. E falam que ele se sente confortável jogando numa linha defensiva alta e está constantemente em busca de ser agressivo. Assim, acho essas características muito interessantes porque o Liverpool precisa de alguém que saiba jogar em linha alta, que tenha uma capacidade boa com a bola no pé. Porque os zagueiros do Liverpool, no geral, saem jogando, arriscam inversões de jogo, arriscam passos progressivos. É interessante que a gente tenha um zagueiro com esse perfil. E com essa altura, com essa parte física dele que parece boa para a idade dele. O Orlando, um abraço pro Orlando se ele estiver ouvindo isso, que sempre fala no podcast que zagueiro normalmente matura um pouco mais tarde, tá? Então, um zagueiro aos 20 anos ser muito, muito bom é algo raro. A nível de ser titular num grande clube europeu, no high level da Europa ali, é raro. Acho que o exemplo recente do De Ligt, por exemplo, que com 19, 20 anos era capitão da Ajax, jogando muito naquela Liga dos Campeões com a Ajax, chegou até a semifinal, e depois não se firmou tanto assim na carreira. Ele passou só em clubes grandes, tá aí no Manchester ainda, mas ele não deu o salto. A gente imaginava que ele, naquela idade, por estar jogando aquele futebol, ele evoluiria muito mais e viraria um puta de um zagueiro. E não aconteceu necessariamente isso ainda. Ele é um bom zagueiro, um zagueiro de bom nível, mas não um dos melhores zagueiros da Europa, como a gente imaginou. Então sempre tem um certo risco nessa contratação de zagueiro. Acho bom ele vir da Ligue 1, porque eu acho que das grandes ligas é a liga que fisicamente mais se parece com a inglesa, também tem um futebol muito físico, uma qualidade técnica menor devido ao poderio financeiro, mas tem muito talento por causa dos jogadores. A França tem revelado jogador a rodo, assim, quase todos os níveis.
super craque ao bom jogador, ao jogador de elenco, ao regular. A França revela muito jogador. Então, acho que é uma liga que, pra fazer a transição pra Premier League, pra mim é uma das melhores dela, assim. É melhor que a Série A, é melhor que a Bundesliga e é melhor que a La Liga, nesse sentido. Trazer aqui algumas entrevistas, algumas falas interessantes que ele deu antes e depois da confirmação dessa transferência. Ele entrevista ao L'Équipe, o jornalista do L'Équipe perguntou pra ele, antes disso tudo, em outubro, quais eram os zagueiros de elite que ele admirava, e ele respondeu Virgil van Dijk e Brahima Konaté. Então, se é de fato uma resposta sincera do fundo do coração dele, ele vai poder aprender com os dois, se o Konaté ficar. Se não, só com o Van Dijk, que é o melhor deles. Então, acho que tá tudo certo. E aí, depois de já contratado, ele falou que era uma honra assinar com o Liverpool, uma das maiores instituições do futebol mundial. Também era muito importante para mim encerrar minha trajetória com a camisa rubro-negra da maneira correta, no clube que me formou, o Rennes, clube do meu coração. Então, interessante porque era uma exigência do clube francês que ele ficasse até o final da temporada, e ele vai ficar. Acho que é interessante para ele ganhar tempo de jogo, podia ser útil, mas talvez ele entrasse muito numa fogueira com a pressão que o Liverpool tem tido nos últimos meses. Acho que pode ser bom ele ter esse tempo mais lá e vir só ao final da temporada. Agora vamos falar um pouco do campo dele, do que eu vi muitas pessoas elogiando e algumas estatísticas bem interessantes. De algumas qualidades, vamos começar pelas qualidades, coisas que eu acho que vão ser muito boas pro jogo do Liverpool quando ele chegar. O jogo aéreo, tá? Segundo a Opta, ele é o quinto colocado em sucessos em duelos aéreos nas 5 grandes ligas. Logo atrás do Van Dijk, que é um senhor jogador no jogo aéreo. E ele é o mais dos jovens, ele tá ali entre os primeiros, né? E do geral, o quinto. Então, o primeiro colocado é o Salas, que tem 81% de aproveitamento no jogo aéreo. Aí vem o Vuskovic, o Torró, o Van Dijk tem 77,3 e ele tem 75,5. Aí vale um destaque, o Van Dijk ganhou 119 de 154. Ele ganhou 37 de 49. É um número mais modesto em quantidade de vezes que ele teve duelos aéreos, mas o aproveitamento é muito bom. É interessante porque, como eu falei, ele é jovem, ele ainda pode ganhar mais porte físico, pode ficar mais forte, pode ganhar mais maturidade e evoluir junto com o Van Dijk para virar alguém tão bom nesse quesito quanto o Van Dijk. Olhando para o passe dele, que eu acho que é uma característica interessante para o Liverpool, que joga com linha alta, que tem que os seus zagueiros ali em alguns momentos construir, já que os times da Premier League se fecham muito e os zagueiros avançam ali até a linha do meio de campo. É... Como eu já falei, muita gente fala que ele tem características de jogo semelhante ao Van Dijk, que além desse jogo aéreo, ele também teria uma qualidade com a bola nos pés. Em termos de roubada de bola, ele recupera mais que o Van Dijk, pelo que eu vi no aplicativo. Ele recupera mais que o Van Dijk, em média. Porém, tem números menores de passe e passes em progressão. E aí eu acho que vai muito da característica e do perfil do time. O Liverpool, em tese, é um time dominante dentro da sua liga contra um time que não é o PSG, não é o Lyon, o Marseille, o Lille. Não é um time que é um dos primeiros colocados da sua liga. Então pode ser que ele tenha menos tempo com a bola para ficar trocando esses passes. Então é normal que ele tenha números um pouco menores que o Van Dijk. Mas o aproveitamento dele é bem interessante, tá? Se você olhar para a categoria de idade dele, dos jogadores sub-23 das 5 principais ligas, ele deu 116 passes nessa temporada, que é mais do que qualquer outro zagueiro na idade dele. Isso é bem interessante, porque vale lembrar, o Van Dijk na idade dele também não era badalado. O Van Dijk estava lá na Holanda, ainda foi passar na Escócia para depois chegar no Southampton. Então, o zagueiro matura mais tarde. Ele tá mostrando essa capacidade com a bola no pé já nessa idade, que é algo arriscado o zagueiro ficar trocando passes, tentando passes progressivos, é bem interessante. Um destaque para mim, dos que eu vi nas estatísticas dele, são as inversões de jogo. É... Que o Liverpool do Klopp usava muito, do Slot menos, mas a gente ainda vê às vezes o Konaté arriscando uma inversão, o Van Dijk também, um lançamento para os pontas ou para os laterais abertos. E ele completou 18 de 20 inversões na temporada, até o início de fevereiro, ali, pelo que eu vi. E isso é um número muito alto e bem interessante, esse aproveitamento, né? E, em termos de velocidade, pelos vídeos e pelo que eu vi as pessoas falando, ele também tem uma boa velocidade com a bola. E parece ser aquele cara do biotipo da passada mais larga, assim, né? Então ele tem um ritmo interessante, né? Dei um pequeno corte aqui, porque minha internet caiu, mas então, retornando. Então ele tem essas passadas largas
qualidade e essa velocidade com a bola nos pés, o que é bem interessante, porque cada vez mais a zaga do Liverpool tem sido pega exposta. Então ele ter essa velocidade tanto para recompor quanto para ir para frente, buscar a interceptação, buscar preencher esse espaço, que falaram que ele é muito bom nisso. Eu acho que é bem interessante. E você vendo ali os melhores momentos, fica muito claro. É um cara que tem uma velocidade, um zagueiro veloz, apesar da altura. E não parece correr de forma burra, né? Parece correr de uma forma bem inteligente, principalmente para um zagueiro da idade dele, que eu acho que eu sempre gosto de destacar isso. Aí alguns comparativos dele com o Van Dijk que eu vi. Se você for ver, a precisão nos passes dos dois é bem parecida, os dois têm mais de 90% na sua liga nacional nessa temporada. Ele tem menos passes progressivos que o Van Dijk tem 28,9, ele tem 20,4, então de média. Mas ele faz muito mais tackles, muito mais divididas que o Van Dijk, né? Ele tem 1,5, o Van Dijk tem 0,7. O Van Dijk não é um jogador de combate, né? Então, muita gente, inclusive, ficava aquela piada do Van Dijk não dar bote e tal. O jogo aéreo, como eu já falei, muito semelhante. Ele ganha mais duelos pelo chão, 2,5, enquanto o Van Dijk ganha 1,3. Porém, se você olhar o aproveitamento do Van Dijk, e aí pra mim é o primeiro ponto negativo do que eu vi das estatísticas do Jaqui, o Van Dijk tem 1,3 por partida, mas ele tem 74% de sucesso. O Jaqui já tem 2,5, que é um número bem mais alto que o do Van Dijk. Eles têm 61% de aproveitamento, então já tem uma queda. Eh, ele é forte, ele parece realizar muito isso, mas o aproveitamento dele não é tão grande. É normal que o aproveitamento, conforme você tente mais, ele seja menor, natural, mas acho que é um ponto para ficar atento. Ele parece ser muito mais consistente no jogo aéreo do que na dividida pelo chão. E para mim o ponto que me preocupa um pouco, como eu já falei, é você fazer esse salto de um time de meio de tabela na França para um time de topo de Premier League, para jogar Champions League. E não só isso, sobre o comando ali do técnico, que é o Beyer, ele joga num 3-5-2. Ele começou jogando mais pela direita, então um zagueiro mais de lado, numa linha de 3, mas passou a atuar como um zagueiro mais central. O que isso quer dizer? Muda um pouco a dinâmica. Eu não sou nenhum especialista, eu não sou um zagueiraço, nem pelado eu jogo direito, mas a dinâmica de 3 zagueiros para 4 zagueiros para 4 defensores, né, uma linha de 3 para uma linha de 4, é diferente. A gente sabe disso. O Leone, eu não lembro se na Itália ele jogava com uma linha de 3. A Itália é muito comum linha de 3. Então, talvez fosse algo a se adaptar ali, e junto com a transição de liga, junto com sendo jovem, junto com o peso do valor. Já teve um ex-jogador da França, que eu não vou lembrar o nome, que foi campeão mundial com a França em 98, dizendo que o Rennes precisava de um otário para pagar esse valor, e o Liverpool pagou. Até falou que não tinha nada contra o jogador, mas que o Liverpool tinha sido otário em pagar esse valor. Então, já tem ali uma certa pressão por trás do garoto, né, até na própria França, pelo valor que foi pago. Claro, o Liverpool vem gastando muito, inegável, ficou uma temporada sem gastar, mas vem gastando bastante, e acho que acontece, valores jogadores caros dão certo e podem vir dar errado. Acho que o maior exemplo foi o Darwin Núñez, o Keita também é um exemplo, né, porque era uma contratação muito cara para o Liverpool e não rendeu. E a gente tem jogadores que foram extremamente caros na época, Van Dijk, Alisson, e deram certo. Wirtz, que tá dando certo, o Nketiah, que na época também foi um valor muito alto porque ele tinha entregue, e deu certo. Então eu tendo a confiar no scout do Liverpool. O Liverpool acerta mais contratações do que erra. Acho que na média ali dos outros times ingleses, o Liverpool costuma acertar mais. E algumas que errou não estão na conta do scout. Vale lembrar que na reta final da era Klopp, ele assume muito mais o comando das transferências do Liverpool, tanto que o Julian Ward sai, o Edward sai, e vira algo muito mais na figura do Klopp. Tanto que dizem que o Darwin Núñez foi uma indicação do Klopp. Então, acho que a gente tem que considerar isso. O scout do Liverpool, no geral, tem ido bem em análises, em buscar perfis, até mesmo na substituição do Klopp pelo Slot, que eu sei que tá embaixo com a torcida, mas a gente viu que a transição foi muito tranquila. Agora, na segunda temporada, tem mais problemas, mas eu tendo a confiar na equipe de scout do Liverpool, que parece ser uma equipe que trabalha com dados e é muito competente. Sempre vai ter contratação que pode dar errado. Qualquer contratação pode dar errado e qualquer contratação pode dar certo. A questão é que você tem que tentar conseguir o melhor aproveitamento possível. E o Jaquen me parece um zagueiro muito promissor. Novamente dizendo, trouxe aqui as fontes que eu peguei, algumas análises de jornalistas de algum canal de YouTube, não, nada que eu vou lembrar o nome, tudo lá de fora. Mas me parece um jogador interessante. Parece ser um jogador muito promissor, um dos zagueiros mais promissores. E junto com o Leone, que eu também via muitos elogios na época, e a primeira partida dele, que foi a única que ele teve, me pareceu muito promissora. Acho que o Liverpool monta uma equipe jovem de zaga
que pode vir a ser, se firmar, se o Leone voltar bem da lesão, uma dupla de zaga para muitos anos. E acho importante que eles tenham essa escola, esse tempo aí, essa 2, 1, 3 temporadas com o Van Dijk para poder se maturar, aprender e ir se desenvolvendo. Principalmente o Jaque, que pelo que eu vi tem características que lembram muito o Van Dijk, até mais do que o Leone. Mas é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se você gostou, espero que você deixe aqui seu like, compartilhe esse episódio, manda pro seu amigo que você conhece de Liverpool, que não conhecia o jogador, tal como eu, mas eu fiz o trabalho de pesquisa e espero acertar. E voltar aqui no ano que vem e ver esse vídeo e não falar: "Caralho, a gente contratou um zagueiro que não ganha a bola no alto", ou coisa do tipo. Acho que o perfil dele tá bem traçado por essas páginas todas que eu falei. Agradeço mais uma vez, principalmente a Caminhante e ao Liverpool FC Brasil, que são páginas que a gente tem um contato maior por serem brasileiras, todas as outras eram gringas ou redes de estatística. Então, não vão ver esse vídeo, provavelmente não vão se importar, mas aos outros dois aí, muito obrigado. É isso, eu fico por aqui. Na segunda-feira tem episódio do podcast falando do jogo contra o Manchester City. Acho que é isso. Um abraço e até a próxima.